Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia aqui mais uma vez com vocês para a gente tratar sobre um assunto muito importante da sociologia, que é esse aqui, ó, identidade social. A aula de hoje, eu vou voltar aqui um pouquinho, ela está dividida em 4 tópicos. A gente vai tratar sobre o conceito de identidade social, vamos tentar responder esta pergunta, o que é identidade social? Depois, a gente vai tratar sobre os fatores que influenciam a identidade social. Terceiro, identidade cultural, que é um conceito que está inserido nesse conteúdo de identidade social. E para fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje, vamos tratar de exemplos de aspectos identitários da cultura. Certinho? Você já está pronto aí do outro lado? Já pegou caderno? Já pegou caneta? Para fazer as anotações das dicas que eu vou te dar na aula de hoje? Então beleza, vamos começar já que está todo mundo pronto. Eu estou pronto aqui, você está pronto aí. Vamos iniciar a nossa aula de hoje tentando responder a este questionamento aqui, ó. Afinal de contas, o que é identidade social? Além de ser o tema da nossa aula de hoje, identidade social também é um elemento que facilita o reconhecimento de uma pessoa no âmbito social, na vida em sociedade, designando, mostrando para os outros o seu posicionamento, o seu papel, as funções que aquela pessoa tem na vida em sociedade. A identidade social tem um componente de inclusão e exclusão. Atenção para isso aqui, hein? Inclusão, aquilo que está incluso. Exclusão, aquilo que está fora, né, que está excluído, portanto. Toda vez que a gente fala sobre identidade social, a gente fala nessa dinâmica de características que estão incluídas, né, nessa identidade e características que estão fora, que estão excluídas. Como existe esse componente do que é incluso e do que é excluído, existem elementos que nos identificam com algumas pessoas e com alguns grupos sociais e elementos que nos diferenciam. Os elementos que nos identificam, eles são chamados de elementos de inclusão ou componentes de inclusão. E aqueles que não nos identificam, que nos diferenciam, são chamados elementos de exclusão, beleza? Então lembra, toda vez que a gente tratar sobre o tema identidade social, a gente vai lembrar desse raciocínio do componente inclusivo e do exclusivo, do de inclusão e do de exclusão. Os componentes inclusivos dizem respeito àqueles que fazem com que eu me identifique com determinadas pessoas ou grupos sociais, e os exclusivos ou de exclusão são aqueles que fazem com que eu me diferencie, com que eu me veja do lado oposto, do lado diferente das outras pessoas ou de outros grupos sociais. Vamos pensar em alguns elementos que sejam assim na nossa vida. Vamos lá. A gente pode pensar no time que a gente torce, por exemplo, né? Então, as pessoas que torcem para o mesmo time que eu, a gente tem entre nós um componente de inclusão, um componente inclusivo. E aquelas que torcem para o rival, seria um componente de exclusão. Vamos imaginar a questão etária, por exemplo, pessoas que estão na mesma faixa etária. A juventude, né, os jovens, eles apresentam entre eles esse elemento inclusivo que os diferencia das outras gerações, da geração dos seus avós, dos seus pais, por exemplo, ok? Então sempre vai existir na vida em sociedade elementos que vão fazer com que a gente se identifique com outras pessoas, né? E elementos que fazem com que a gente se diferencie. São chamados de componentes de inclusão e de exclusão também. Então, elementos de um mesmo grupo têm a mesma identidade social e, ao mesmo tempo, são diferentes socialmente de pessoas de outros grupos sociais, como os exemplos que eu citei ainda há pouco para vocês. Então, a gente começa respondendo aqui, nesse primeiro tópico, a pergunta, o que é identidade social, e agora a gente vai falar de fatores que influenciam a identidade social. Existem vários fatores. Nesse caso aqui, fatores, tu vai entender como critérios, ok? Então, fatores ou critérios, aqui nesse contexto, é a mesma coisa. Existem muitos fatores ou muitos critérios que influenciam a construção dessa identidade social. Porque afetam as interações sociais, certo? Em um sistema social dado, ou seja, em determinada sociedade, em determinada época histórica, em determinado contexto, que a gente está chamando aqui de sistema social, certo? Sistema social é o contexto, certo? Interação social são as relações, que no dia a dia a gente desempenha uns para com os outros. Identidade social é aquilo que a gente vai formar
em relação a essas interações sociais dentro desse sistema social. Exemplo, idade. A gente falou ainda há pouco do exemplo da faixa etária, né? Os jovens se identificam muito mais entre si do que com as pessoas mais velhas, por exemplo. O gênero, né? Masculino, feminino, etc. Na época de escola, assim, ensino infantil, fundamental 1. Lembra daquelas gincanas que a professora fazia na sala de aula? Que sempre tinha a equipe dos meninos e das meninas? Pois então, seria ali uma forma, né, de estabelecer uma identidade social entre os alunos daquela sala de aula. Nesse caso, pelo critério de gênero, ok? A classe social, né? As pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, a classe média, acaba tendo elementos que identificam aquelas pessoas como grupo social também. A nacionalidade, né? Lembra aí da Copa do Mundo, Olimpíadas, mais recentemente. Toda vez que o Brasil está ali competindo, geralmente a maior parte das pessoas, né, que são brasileiras, torcem pelo Brasil, pelo êxito do atleta brasileiro, da seleção brasileira de determinado esporte. E isso nos une, enquanto nacionalidade, enquanto patriotismo. Então existem aí critérios diversos que fazem com que a gente assuma identidades sociais que acabam nos assemelhando uns com os outros por esse motivo ou critério e nos diferenciando de outras pessoas, né? Seja pela nacionalidade, pela classe, pela idade, pelo gênero, daí por diante. É importante referir que a identidade social não está relacionada apenas com indivíduos, mas sobretudo com os grupos que existem na sociedade. Lembra que eu te falei já sobre isso? Que indivíduo ou subjetividade e coletivo ou sociedade são coisas que não existem separadamente? A gente pode até falar em termos conceituais sobre a diferença entre indivíduo e sociedade. Mas a própria ideia de indivíduo e de sociedade requer a presença um do outro. São conceitos complementares e associados. A gente didaticamente separa, mas na vida real estão diretamente relacionados. Para a gente falar de sociedade, a gente tem que falar de indivíduos. Para a gente falar de indivíduo, a gente precisa levar em consideração a sociedade também. Então são coisas que estão diretamente relacionadas. São conceitos, são ideias intrínsecas. Elas não existem na realidade, na prática, de maneira separada, de maneira dissociada. Então, mesmo quando eu falo de uma identidade social, eu estou levando em conta o indivíduo. E mesmo quando eu falo de subjetividade, eu levo em conta a sociedade também. Ok? Então lembra, não esquece disso. Quando eu falo indivíduo e sociedade, eu estou separando só em termos de conceito. Porque na vida real, na prática, eles sempre estão diretamente relacionados. Ok? A terceira parte da nossa aula, ela trata sobre identidade cultural. Olha só, eu comecei a aula falando, melhor dizendo, sobre identidade social, chamando a tua atenção para esse conceito utilizado na sociologia, identidade social. Eu estou falando agora de identidade cultural. Atenção, hein? Social, cultural. Sociedade e cultura. Professor, quando eu falo de sociedade e cultura, eu posso levar em conta que os dois conceitos, eles são relacionáveis? Com certeza. Quando você fala de sociedade, você está falando também de elementos culturais. Quando você fala de cultura, necessariamente, você está falando também de interações sociais. Então, eles se relacionam. Quer dizer que eles são a mesma coisa? Não necessariamente. Porque sociedade tem uma dimensão mais ampla. O conjunto cultura está inserido no conjunto sociedade. Faz parte da sociedade. Só que a sociedade não é só a cultura. Também é a questão socioeconômica. Também são as questões relacionadas à moralidade, aos tipos de conhecimento. Ou seja, são várias coisas. Cultura é um aspecto da vida social. Se a gente for colocar em conjuntos, a cultura está dentro do conjunto sociedade. Por isso que quando eu falo identidade cultural, eu estou necessariamente também falando de identidade social. Tá certo? Vamos lá então. Identidade cultural é o quê? É o conjunto das características de um povo, de uma coletividade, oriundas, ou seja, originadas da interação dos membros da sociedade e da forma como eles interagem com o mundo, ou seja, do significado, do sentido simbólico que aquele grupo social atribui à sua realidade vivenciada, as coisas que acontecem no seu dia a dia, certo? Identidade cultural tem a ver com isso também, com a percepção sobre o mundo,
com a percepção sobre a realidade, que difere, que é diversa, que é diferente de um grupo social ou de uma sociedade para outra. Por isso que eu te falei, quando eu falo identidade cultural, eu também estou falando sobre identidade social, porque a cultura é um elemento da sociedade, que forma a sociedade, que fundamenta a existência das relações sociais. Essas interações, esse simbolismo, essa atribuição de sentidos e significados que a cultura nos sugere, nos possibilita, é que forma a identidade cultural de cada povo, de cada grupo social. Identidade cultural refere-se o quê? Vamos lá. Tradições, religião, música, culinária, o modo de se vestir, né? Então você viu recentemente aí notícias sobre o Afeganistão, sobre os talibãs. Aí você percebe no noticiário que o padrão de vestimenta, a forma como eles se vestem, é diferente da nossa. E isso tem a ver com o quê? Com a cultura, com os preceitos culturais, os valores religiosos daquela sociedade, que são diferentes da nossa sociedade, certo? O modo de falar, o idioma que a gente fala, inclusive, né, tem a ver com isso, entre outros elementos que representam essa ideia de hábito cultural e, consequentemente, representam os costumes e hábitos de um povo, de uma nação, de um grupo social, certo? Então, toda vez que eu falo identidade cultural, eu estou me referindo a esses elementos: a música, a culinária, dança, religião, festas populares, que marcam o cotidiano de determinado povo ou determinado grupo social. Aqui no Maranhão, por exemplo, né, a gente tem uma identidade cultural que é muito forte. O nosso modo de falar, as expressões que a gente fala aqui no Maranhão, a gente fala minha irmã, nan, senhor, né? Então tudo isso está diretamente ligado à nossa cultura, a cultura maranhense. Assim também como elementos da culinária, como peixe frito com arroz de cuchá, torta de camarão, que são pratos típicos da nossa culinária, da nossa cultura maranhense. Okay? A música maranhense também, muito expressiva, através das toadas de Bumba Meu Boi, dos compositores de música popular maranhense, como Zé Cabaleiro, Alcione. Tudo isso integra essa ideia de cultura, ok? Vamos lá, vamos adiante. E aí eu citei aqui, no final, alguns exemplos de aspectos identitários da cultura. Mas vamos devagar. O que é aspectos identitários? Essa palavra aqui, identitário, é uma palavra que deriva da palavra identidade. Se eu estou falando de aspectos identitários, eu estou falando de aspectos que compõem a identidade. Que identidade? A identidade da cultura. Como é que eu chamo a identidade que vem da cultura? Identidade cultural. O que eu estou falando aqui são de aspectos, elementos que integram o que a gente está falando aqui, que é a identidade cultural. Beleza? Primeiro, religiosidade. As diversas religiões são elementos identitários de certos grupos culturais. Cristãos, católicos, protestantes, espíritas, judeus, muçulmanos, candomblecistas, budistas, hinduístas ou qualquer outra denominação religiosa compreendem grupos identitários que se relacionam a determinadas culturas. A religião cumpre um papel fundamental na sociedade, segundo vários autores. Eu vou citar um para ti. Émile Durkheim, o pai da sociologia científica. A última obra significativa do Durkheim é um livro que trata sobre a religião, certo? E nesse livro, que é o Fundamentos da Vida Religiosa, a gente tem ali a religião como algo fundamental na construção de valores, na construção das condutas, da moralidade, do comportamento dos indivíduos. Por isso que está diretamente ligado às interações sociais e faz parte da cultura também. Através da religião, vão se moldando os comportamentos daquilo que vai ser socialmente aceito ou moralmente correto, para citar exemplos, né, de como a religião influencia nessa construção das interações sociais. E muitas festividades também, se a gente analisar o nosso calendário, né, o calendário anual, existem muitas festividades que são ligadas à religião. Então você tem, por exemplo, São João, o Natal, a Páscoa, né, são feriados, são eventos, são festividades que estão relacionadas à religião, à religiosidade cristã no caso, certo? Artes plásticas. E aí um salve para nosso colega Dominice, professor de arte daqui da plataforma Gonçalves Dias. As artes plásticas, os artefatos produzidos por artistas plásticos e artesãos, também são fortes elementos de identidade cultural de um povo. É por isso que geralmente, quando você visita alguma cidade que tem essa verve, essa vertente cultural muito forte, geralmente tem uma feirinha de artesanato, uma feirinha de cultura.
Aqui em São Luís, na capital do Maranhão, por exemplo, é muito comum você ir no centro histórico e encontrar vários lugares que vendem artesanato, que vendem arte mesmo, artes plásticas, né, pinturas que retratam a cidade de São Luís, o povo da cidade, os costumes, as festividades. Então isso é muito parte também integrante da cultura daquela cidade, né, daquela região, daquele estado. E se a gente está falando do Brasil, o Brasil é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Quando você viaja para outros estados ou para regiões diferentes do Brasil, você vai percebendo isso, através de todos os elementos que a gente citou já como aspectos identitários. Mas as artes também elas cumprem esse papel de transparecer ali a identidade cultural do povo daquela região. Os adereços corporais, a pintura e a escultura podem representar de maneira efetiva uma cultura, né? A gente acabou de citar vários exemplos aqui, inclusive do Maranhão, inclusive da capital do Maranhão, a cidade de São Luís, de como isso é presente em nosso cotidiano, de como isso é parte integrante da nossa identidade cultural também. Vamos adiante falar de outros exemplos? A música, gosto muito. A música, de acordo com o ritmo, os instrumentos que são utilizados, é possível estabelecer onde a música se originou. Você tem instrumentos muito característicos, por exemplo, de ritmos africanos, com o uso do tambor, né? E que também é integrado à cultura brasileira. A gente tem muitos ritmos, como o axé, por exemplo, onde o tambor é muito presente. E isso tem uma influência africana, tem uma influência ali da época da escravidão, da época do colonialismo no Brasil, certo? Havendo uma noção de identidade cultural implícita na relação daquele povo, daquela sociedade com o tipo de música, com os instrumentos que aquelas pessoas utilizam para tocarem as suas músicas. A música sertaneja, composta por viola caipira, o chamado sertanejo raiz, por exemplo, remete ao sertão do Brasil, enquanto os ritmos rápidos, com tambores e chocalhos, remetem aos ritmos africanos, certo? Então, geralmente, quando você tem músicas que utilizam muita percussão ou o tambor como instrumento muito presente, eu citei ainda há pouco o axé, muito marcante ali na cultura baiana, a gente tem automaticamente a referência desse ritmo como algo que é da influência cultural de matriz africana dentro da cultura brasileira, certo? Então você vai percebendo que o local, as pessoas, os elementos, a religiosidade vão se incorporando também a outros elementos como a música. E a música vai expressar isso de maneira muito significativa, expressar a cultura, as identidades, os valores, né? A religiosidade muitas vezes também está inserido na ideia de musicalidade, né? Então, geralmente nos cultos religiosos, sejam eles de que religião a gente está falando, a música é um elemento muito presente. Os hinos de louvor na igreja cristã, o tambor no candomblé, na umbanda, né? Então, tudo isso tem a ver com a musicalidade também. São elementos que se interseccionam, que se relacionam e que compõem de maneira mais complexa ainda isso que a gente chama de identidade cultural. Vamos lá, último elemento, a culinária. Ô, coisa boa, hein? Também gosto muito. A culinária é algo que é muito característico de cada região, de cada estado do Brasil e de cada parte do mundo também, né? Você lembra, por exemplo, de sushi, você lembra lá da culinária asiática, do Japão principalmente. Você lembra lá do macarrão, pizza, massas em geral, geralmente são de origem italiana, mas também incorporadas em nosso cotidiano. Feijoada, você lembra já do período ali da colonização, da relação dos negros, mulatos, dentro desse contexto de sociedade brasileira do período açucareiro, né? Então tudo isso tem a ver, conta a história um pouco de cada região também, certo? A culinária é um elemento fundamental, a música, a religiosidade também são, mas a culinária sem dúvida é um elemento que é integrante dessa ideia de identidade cultural. Vamos lá. É comum associarmos as massas à culinária italiana. O bacalhau, lembra de quê? Lá de Portugal. O sushi, a culinária japonesa. A paella, a culinária espanhola. A feijoada, culinária brasileira. E a cerveja, a culinária alemã. Se bem que no Brasil também, né, é muito popular. Mas a Alemanha tem muito essa identidade. Tem até o Oktoberfest na Alemanha, né, que é uma festa muito regada à cerveja, por exemplo. Os hábitos culinários dizem muito a respeito da cultura em questão e são parte integrante, como eu falei, desses elementos identitários da cultura. E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que a aula tenha sido boa e proveitosa para vocês, né? Uma aula muito bacana que é sobre identidade social e identidade cultural, um assunto que é muito presente em vestibular inclusive. E eu deixo aqui um abraço para todos
e já deixo marcado o nosso encontro para uma próxima videoaula. Então é isso. Tchau, tchau.